Canal A Lei e o Testemunho. Tema de hoje, a Páscoa e o Pentecostes, na sua origem. Depois da vinheta. Bom, nós temos ouvido muito pelas igrejas de que depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, a lei dos 10 mandamentos findou. Mas será que é isto mesmo? Será que à luz da Bíblia realmente isto ocorreu? Findou a lei dos 10 mandamentos após morte e ressurreição do Nosso Senhor? Para isso temos que voltar à comemoração da primeira Páscoa e do primeiro Pentecostes, para entendermos se realmente é isto. Para entendermos o seu significado e através do cumprimento da Páscoa e do Pentecostes, que seriam os antítipos, teríamos a certeza de que se é isto ou não. Então vamos ao primeiro texto. Está em Êxodo capítulo 12, verso 3 ao 11. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Não vamos entrar aqui em todos os pormenores, todos os detalhes, tá? O que nós podemos extrair desse texto é o seguinte, que este é o texto sobre a Páscoa do Senhor, e ele ocorria no 14º dia do primeiro mês. Então é isso que nós temos que reter hoje aqui. Sim. Próximo texto, eu leio aqui, Êxodo, capítulo 12, verso 14, diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então isso era uma comemoração perpétua. E temos também Êxodo capítulo 13, verso 4 ao 10. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus e dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Então, de ano em ano, aos 14, agora do mês de Abibe, que era o primeiro mês, o povo de Israel tinha que celebrar a Páscoa. Sim. Isso era um memorial. Diz aqui que era em memória do que iria ocorrer no futuro. Esta festa apontava para algo que iria ocorrer no futuro, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim. Okay? Então, vamos continuar. Próximo texto. Eu leio aqui Levítico, capítulo 23, os versos 15 e 16 nos dizem: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida,
7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contarei 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Então saímos da Páscoa e agora acabamos de entrar nos 50 dias do chamado Pentecostes, por isso 50 dias, que deveria ocorrer mais alguma coisa. Teria um evento a ocorrer. O que seria? Em Êxodo capítulo 19, verso 1 e 2, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Isso. Então vemos aqui que desde a Páscoa até o acampamento de Israel em frente ao Monte Sinai, se passaram 47 dias. Então ela ocorre no dia 14 do primeiro mês. Para acabar o mês, que era um mês de 30 dias, que é o calendário lunar, você tem 16 dias do primeiro mês. Então eles saem no dia 14, comemoram a Páscoa no dia 14 e saem do Egito. Então, para terminar o primeiro mês, temos mais 16 dias. Sim. Aí nós temos o segundo mês, 30 dias. Já são 46 dias. E aqui diz que eles chegam no primeiro dia do terceiro mês. Mais um dia, então. São 47 dias. Em 47 dias, eles estão ao pé do Monte Sinai. Próximo texto. Então, o próximo texto está em Êxodo, capítulo 19, os versos 10 e 11. E eu leio. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, se nós tínhamos 47 dias lá, quando eles chegaram no monte Sinai, Moisés nesse dia vai falar com o Senhor, e ele fala, por 2 dias prepare o povo, santifica o povo. O povo tinha que estar preparado. Que ao terceiro dia o Senhor desceria no monte Sinai. Então vemos aqui que o Pentecoste é a comemoração da entrega da lei. E não somente isto, mas também a confirmação da aliança. Pois no mesmo dia Deus confirmou a aliança com o povo de Israel. Isso encontramos em Êxodo capítulo 24. Isto. Então o Pentecostes eram 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa comemorava-se o quê? A entrega da lei dos 10 mandamentos. E também da confirmação da aliança, ou da antiga aliança. Ok? Então o próximo texto é explicando o tipo da festa do Pentecoste com um antítipo. E isso está em Jeremias capítulo 31, dos versos 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então vemos aqui que uma dessas etapas já aconteceu na morte de Cristo. E isso encontramos em Mateus 26, o versículo 28, que nos diz, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então vemos que um dos pontos dessa nova aliança seria o perdão dos pecados. Através da morte de Cristo. Então, Sim. Através da morte de Cristo é inaugurada a nova aliança. Segunda aliança, nova aliança, enfim. Ela se daria por perdão efetivos de pecados. Então aquilo que a antiga aliança não conseguia fazer, porque era uma representação desta, por isso é o tipo representando o antítipo. O antítipo é Cristo aqui. Esta é a verdadeira Páscoa. Então a nova aliança
se dá através do derramamento do sangue de Cristo. Só que nesta nova aliança, foi anunciado lá por Jeremias no passado, que assim como foi feito nas tábuas dos 10 mandamentos, seria feito agora em nossas mentes e em nossos corações. O quê? A impressão da lei de Deus. Então, o Pentecoste, longe de ser a data de encerramento da lei, é nada mais nada menos que a confirmação da lei. É a ratificação da lei em nós agora. Não mais em tábuas de pedra, mas em nós. Está sendo gravado em nós, imprimido em nós, os 10 mandamentos. Então, tanto a Páscoa quanto o Pentecostes, já na época no Novo Testamento, não é mais uma representação. É algo efetivo. A lei dos 10 mandamentos tem que estar imprimida em nós. É isto. Próximo texto, Jeremias, capítulo 31, verso 33. Vejamos essa sentença. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também as escreverei no coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando é que se cumpre? Agora no livro de Atos, o capítulo 2, dos versos 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então vemos aqui que a descida do Espírito Santo foi a confirmação, ou foi a impressão da lei de Deus nas mentes dos apóstolos. Então, aqui foram línguas de fogo. Vamos pegar o próximo texto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3 diz assim: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aparece as línguas de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Porque Deus estava confirmando a nova aliança, a lei sendo impressa nas nossas mentes, através do Espírito Santo, que tem como símbolo fogo, o vento ou o fogo. Nota que lá um vento começa a encher a casa, mostrando que era o Espírito Santo, e línguas de fogo aparecem. Então vejamos o próximo texto. Em Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo selou os discípulos ali, Sim. através das línguas de fogo. Próximo texto. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Que lei de vida é esta? Do Espírito Santo. A lei dos 10 mandamentos que ele imprimiu na cabeça dos discípulos. E o que era a lei do pecado e da morte? É a lei da hereditariedade que vem desde Adão. É a pecaminosidade que nós temos na carne. Adão pecou e passou isso para nós. A lei imprimida em nossas mentes nos livra desta lei da hereditariedade, porque agora nós passamos a obedecer aos 10 mandamentos. E isso tudo obra do Espírito Santo que realiza em nós. Justamente. E vamos entender agora um pouco sobre como que Deus escreveu os 10 mandamentos em pedras e como ele escreveu agora em nossos corações. Isso. O primeiro texto agora está em Êxodo capítulo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Uhum. O próximo texto, que está em Deuteronômio 4, 36, diz assim: Desde os céus
te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Então Deus fala do meio do fogo, sua voz é ouvida, e eles veem o fogo e também ouvem as palavras que saem do meio do fogo. Temos também em Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então o que ocorria no Monte Sinai? Deus falava para Moisés, é como se ele estivesse lendo o mandamento, e como um fogo que batia na pedra, as palavras que ele falava eram escritas lá. Então, aí está o detalhe. Então, note que quando o povo chega no Monte Sinai, Deus fala assim, ó, prepare o povo, Moisés. E fala para Moisés, prepare as pedras. O povo e a pedra é o mesmo símbolo. Um é o símbolo do outro. Prepare o povo para receber a lei. Moisés, prepare as pedras, porque as pedras receberiam os mandamentos na antiga aliança. E agora o povo que estava sendo preparado também receberia na nova aliança a lei. Por isso havia essa preparação. Então, um indicava ou apontava para o outro. Então as pedras apontavam para o povo de Deus, que seria gravados em ambos os 10 mandamentos com fogo. Por isso que os filhos de Israel tiveram que se santificar. Como os discípulos, eles estavam em santificação, orando e jejuando. Até o dia de Pentecostes. Sim. Ou seja, Israel teve que se preparar para receber a lei, como os discípulos também se prepararam para receber a lei. Justamente. Próximo texto de Lucas, capítulo 11, verso 20, assim nos diz. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus expulsava, aqui o texto diz que era os demônios pelo dedo de Deus. Porém, outras traduções colocarão como o Espírito de Deus. É a mesma coisa. O Espírito Santo também é colocado como o dedo de Deus. Se Deus escreveu nas tábuas de pedra a lei com o seu dedo, representa que foi o Espírito Santo quem escreveu. Da mesma forma como o Espírito Santo escreveu na mente dos discípulos a lei no dia de Pentecostes. Pentecostes eram 50 dias depois da Páscoa, que era comemorado um novo evento. Qual que era? A entrega da lei. Então, os discípulos na morte de Cristo celebram a Páscoa. 50 dias depois, Cristo passa 40 dias com eles, ensinando outras coisas. Cristo sobe ao céu. E eles ficam ali por volta de 10 dias. Todos eles se preparando para o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, eles, que era a comemoração da entrega da lei, eles recebem a lei em seus corações. Então vejamos este vídeo do que foi. Isso aqui é algo pálido, a gente não sabe, né? Como foi que Deus realizou este trabalho. Mas hoje nós temos uma tecnologia semelhante ao que Deus fez com o povo israelita no passado, que é gravando a lei com fogo. Hoje nós temos o laser, que faz algo semelhante. Vejamos este vídeo. Notamos aí que nós temos o laser. Sim. Nós temos uma pedra. E através do laser, que também é um raio, uma luz ou um fogo, vai ser gravado uma palavra na pedra. Então aí está. E vemos que se nota que o laser ele tem um aspecto de fogo quando entra em contato com a pedra. Justamente. Então hoje nós temos algo que nos mostra como possivelmente Deus fez para gravar os 10 mandamentos nas pedras. E nós sabemos que o Espírito Santo hoje grava a lei dos 10 mandamentos em nossos corações, em nossas mentes. E agora, por fim, um último texto, agora do Espírito de Profecia,
no livro Patriarcas e Profetas, página 267. A mesma lei que fora gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua obediência é aceita em nosso favor. Então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Então, longe de ser, como afirmam as demais igrejas, o fim dos 10 mandamentos, Páscoa e Pentecostes nos mostram que é os mandamentos sendo gravados em nossas mentes. Então, nós temos que ter obediência restrita aos 10 mandamentos. Mas isso é um trabalho não nosso. É o trabalho do Espírito Santo. Então, Jesus disse que sem Ele nada poderemos fazer. É Ele quem executa em nós essas obras. Obedecer à lei de Deus é nada mais, nada menos que o trabalho de Cristo em nosso favor, de transformar, de moldar o nosso caráter. O único trabalho que devemos fazer é aceitar o chamado do Espírito Santo. Não podemos rejeitá-lo. Devemos aceitar a transformação. Então, Cristo nos salva, nos justifica, e agora ele também transmite para nós a justiça da lei. Aquela justiça que nós perdemos, Ele agora nos dá de volta. Então, possamos aceitar o trabalho do Espírito Santo em nosso favor, não só da justificação pela fé que recebemos em Cristo Jesus, mas também do trabalho do Espírito Santo juntamente com Cristo, de nos purificar a cada dia, de fazermos com que nós sejamos filhos obedientes de Deus quanto aos 10 mandamentos. Que Deus nos abençoe e vos aguardamos para um próximo vídeo. Amém.